Sagrada, livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, a leitura que vamos fazer da palavra de Deus. Deus tem sido bondoso, Deus tem sido generoso, Deus tem nos abençoado dia após dia, e com toda certeza será mais uma noite de bênção, mais uma noite de vitória para cada um de nós. Quero pedir já para os irmãos perdão pelo transtorno, está tendo uma obra na rua de cima ali. Muitos irmãos não conseguiram vaga para estacionar e os irmãos já foram embora, não tem problema, estão na internet, então tá bom. Mas nós estamos com o transtorno da obra ali, mas tem bastante vaga para cá, já eles terminam a obra ali. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, a Bíblia Sagrada diz assim: E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Amém, irmãos? Diga assim comigo: meu Deus e meu Pai, derrama sobre mim do teu espírito. Amém? Podeis se assentar, fique à vontade. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom cultuar ao Senhor, como é bom reconhecer o tempo da visitação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem um tempo determinado sobre todas as coisas, Deus tem o tempo. E o livro de Eclesiastes revela a nós que tudo tem o seu tempo: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de regar, tempo de colher aquilo que se regou. E o segredo de todas as coisas é vivermos esse tempo. É vivermos o tempo do Senhor de forma que possamos entender a nossa importância no tempo que vivemos. Deixa eu perguntar já no início dessa mensagem: alguém aqui já se sentiu inútil alguma vez na tua vida? Alguém já se sentiu fora de tempo? Alguém aí já se sentiu triste? Alguém aí já se sentiu que não tem valor? Alguém aí já se sentiu que muitas vezes as coisas estão indo e parece que as novidades já não têm mais peso, parece que tudo que era conquista e vitória e agora não é mais? Nessa noite eu vim dizer para você que você é muito útil no tempo que Deus te chamou para você viver. A palavra de Deus revela a nós que há de ser que um tempo viria, já venho, é agora, é hoje, em que o Espírito do Senhor será derramado sobre todos aqueles a quem clamar, sobre todos aqueles a quem clamarem ao nome do Senhor. Este Espírito repousará sobre os velhos, esse Espírito repousará sobre os jovens, esse Espírito repousará sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os servos, sobre as servas. Olha para alguém abençoado que está do teu lado e diga assim: você não é feio. Você só está sem o Espírito Santo. Fala para você, só está sem o Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é feio. Você só está sem o Espírito Santo. Você não é triste. Você só está sem o Espírito Santo. Você não é inválido. Você só está sem o Espírito Santo. Você não é um inútil, você só está sem o Espírito Santo. Você não é alguém que não deu certo, que não fluiu. Você não é alguém que não é capaz. Você não é alguém que está pobre. Você não é alguém que está falido. Não. Você só está sem a presença do Espírito Santo de Deus. E hoje Ele está passeando neste lugar, querendo encher tua vida de bênção, de paz e de valor. Diga assim comigo: eu não tenho valor. Nossa, foi até assim: nossa, eu não tenho valor. É isso que é para falar mesmo, pastor? Eu não tenho valor? Sabe, irmãos, existe um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que passeia sobre nós nessa noite. Tem alguns que já sentiram a presença do Espírito Santo de Deus nessa noite. Sabe o que o Espírito Santo de Deus faz?
Ele só repousa em quem Ele quer encher ou em quem Ele quer dar valor. Você é valioso quando você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você é valioso quando você está cheio do Espírito Santo de Deus. Esses dias um estudo científico disse que o corpo humano está valendo em dólar, $1,35. Isso mesmo. Todos os minerais, tudo que tem no corpo humano, se depois da morte for vendido pelo valor de mercado, vale $1,35. Pois é, isso mesmo que você vale, $1,35. Mas nessa noite eu vim dizer para você que a Bíblia Sagrada diz que se o Espírito Santo de Deus estiver em você, não há nada no mundo que tenha mais valor do que você. Você excede o valor de qualquer valor humano, porque você, cheio do Espírito Santo de Deus, começa a ser útil no tempo que Deus te separou para ser útil. E aí a gente olha para a utilidade do nosso tempo. A gente olha para o texto que nós lemos, que vem dizendo para nós que sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E aí nós vamos no livro de Joel, no capítulo 2, e vemos que no versículo 25 fala sobre restituição. Se puder colocar na tela, Joel 2, 25 diz: E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Irmãos, pega bem a visão deste texto. Fala sobre um grande exército que o Senhor enviou contra vós, ou contra aquele povo. No texto posterior diz que vai haver fartura, diz que derramará do seu espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não está fora de tempo, você não está fora de estação, você não está fora do momento da prosperidade, você não está fora do momento da cura. O que você está passando, se está passando algo de esquisito na tua vida, é que você ainda não reconheceu o tempo da visitação da presença de Deus, que está pairando sobre sua vida em nome de Jesus. Eu vim dizer para você: reconheça o seu valor. O Espírito Santo de Deus se move em você. Quando nós nos movimentamos de nós mesmos, nós temos exércitos se levantando contra nós. Quando nós vamos com nossas próprias forças, nós temos exércitos se levantando contra nós. Quando Davi saía à batalha, ele não tinha medo. Quando Davi saía para a luta, ele se revestia. Ele se colocava como alguém que não tinha medo de enfrentar o inimigo. Alguém sabe por quê? Porque ele tinha uma palavra de sustento. Ele falava bem assim: eu não vou na força do meu braço, mas eu vou no nome do meu Senhor. Se você está lutando sozinho, lute com suas capacidades. Mas se você está com o Espírito Santo de Deus na tua vida, lute com as capacidades que o Espírito Santo de Deus tem. Quando nós olhamos para o próximo versículo 26, diz a palavra de Deus: e comereis fartamente, e ficareis satisfeito, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Sabe quando é que o servente passa vergonha? O servente de pedreiro, sabe quando é que ele passa vergonha? Quando ele tenta assentar tijolo. É isso aí. Tem alguém aí que é servente de pedreiro? Você é um ótimo servente de pedreiro? Qual que é o serviço do servente de pedreiro? Ir buscar a areia, o cimento, a massa, bater massa. Ele está ali fazendo isso. Já fui muito servente de pedreiro. Aqui na igreja nós era servente de pedreiro, construir parede. Meu serviço era ser o servente do pedreiro. Meu tempo era ser servente de pedreiro. Eu era útil sendo servente de pedreiro. Aí um dia o pedreiro faltou. E aí eu peguei e falei: mas assentar tijolo é fácil. Até hoje tem uma parede dentro do banheiro tudo torta. Um pedacinho que não derrubaram. Só bateram um chapisco por cima. Vai lá. A hora que eu terminei de assentar, eu mesmo olhei e falei: mas não prestou esse negócio aí.
Não prestou, não funcionou. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Existem fases em nossa vida que nós precisamos buscar a nossa utilidade para a fase que nós estamos vivendo. Precisamos encontrar qual é a nossa utilidade. Se o servente de pedreiro, como eu fui aqui um dia, tentar ser pedreiro, vai passar vergonha. Se o pedreiro vir lá querer carregar massa, ele já está mais gordo. O pedreiro é gordinho, você já reparou? Está mais gordinho já. Ele fica ali assentando o tijolo, já reparou? Se ele voltar a ser servente, ele vai sofrer, buscar massa e tal, né? Fazer o serviço lá do servente. Tem no mundo que diz assim, cada um no seu. Eu sei que o ditado não é bem assim, mas eu não posso falar isso no microfone, na internet e na frente de quase 1000 pessoas. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu lugar. Cada um na sua função. Tem aqui a nossa banda, vou usar eles de exemplo hoje. De vez em quando, o Daniel toca guitarra. Vocês já viram o Daniel tocar guitarra? O cara é bom na guitarra. De vez em quando, na segunda-feira, ele dá uma de cantor, Valessa. Eita! Ai, meus ouvidos. Estou brincando, ele canta bem também. Mas não canta não, Daniel. Não vai que o cara resolve cantar, Valessa. Não dá para falar isso. Tá. Então tá, vamos fazer um outro exemplo, Daniel. Vamos pegar a Esther agora e pôr a Esther na bateria. Esther vai lá tocar a bateria e Lucas vem cantar. Ela vai tocar mesmo. Vai ficar maravilhoso. Eles estão falando. Você já parou para pensar? A Esther até que pode conseguir tocar bateria, mas o Lucas cantando, isso eu queria ver. Deus separou cada pessoa para uma situação e para cada coisa. Reconheça seu talento e seu valor e se sinta útil naquilo que Deus te chamou para ser. E aí a gente localiza o tempo da Esther ali de ela cantar, o tempo do Lucas tocar bateria. E eu vou nesse exemplo dizer, Lucas, que eu já fui baterista. Alguém lembra de mim tocando bateria? Irmão, eu era um bom baterista. Eu toquei pau da Célia. É verdade. Foi ou não foi? Toquei pau da Célia. Tinha uma música. Gordinho eu sempre fui. Isso não... Tinha uma música da Célia que começava na bateria, André. Então, o nome da música era A Colheita. E aí, eu tinha treinado naquela música, irmão Adriano. E eu começava. Ia lá na bateria. E eu lá tocando bateria. E não há de ser que a cantora resolveu de brincar com os participantes da plateia. E esqueceu que o baterista era gordinho, de certo? E eu fiquei... E eu não começava a música. E eu começo, eu não aguento mais. Acho que se hoje eu for tocar bateria, não chego no meio da primeira música. Esses dias teve me chamaram para tocar bateria, acho que faz tempo. Esses dias não, faz tempinho. Fui tocar bateria aqui. Chuva de Avivamento, o nome. Esther lembra até do nome da música. Fui tocar bateria. Irmãos do céu. Choveu na bateria. De tanto que eu suei, rapaz. Fora de forma. Mas eu já fui um bom baterista, modéstia à parte. Não tão, mas já fui um bom baterista. O que você prefere hoje? O Lucas tocando bateria ou eu tocando bateria? Seja sincero. O que você prefere hoje? O Lucas pregando ou eu pregando? Não fale. Vai que você escolhe ele. Deixa eu perguntar para você. Você está vivendo os teus melhores dias? Ou os teus melhores dias ficaram para trás? Porque você está vivendo fora de tempo. Você está esperando viver na frente os seus melhores dias? Ou você nunca conseguiu viver dias bons, porque você sempre esperou eles chegar e eles nunca chegaram? A palavra de Deus diz para nós que há um tempo determinado onde o Espírito Santo de Deus será derramado sobre toda a igreja. Sobre todo aquele que clamar.
Eu não sei qual é a tua habilidade, eu não sei qual é o teu valor, eu não sei por que é que você foi chamado, eu não sei se você tem ou não tem, mas uma coisa eu sei, que apóstolo Paulo, São Paulo, dizia de forma muito firme: quando eu tenho dinheiro, eu sei viver. Quando não tenho, também sei viver, porque eu aprendi a viver com dinheiro e aprendi a viver sem dinheiro, aprendi a viver com saúde, aprendi a viver sem saúde, porque tudo que eu vivo é para dar glória ao Senhor Jesus Cristo. E aí muitas vezes a gente se frustra. Se frustra por quê? Porque está fazendo o que não deve fazer, quando não deve fazer, da forma que não é para fazer e do jeito que não foi nem colocado para fazer. Uma vez eu trouxe uma palavra na igreja, daqui uns dias eu pregá-la de novo, sobre dar ouvidos a quem não tem o que falar. Sabe por que é que eu e você acordamos todo dia de manhã, saímos para trabalhar, suamos, temos boleto para pagar? Sabe por que é que eu e você muitas vezes nos frustramos? Sabe por que é que as mulheres sentem a dor do parto? Sabe por que é que nós precisamos comer do suor do rosto do nosso trabalho? Sabe por que é que nós precisamos produzir dia a dia arduamente? Porque Eva viveu fora do tempo dela. O tempo de Eva era para viver no jardim do Éden, cantando, cuidando dos bichinhos, pegando as melhores frutas das árvores, fazendo da vida dela, da vida de Adão, o céu na terra. Mas ela quis viver um outro tempo, que não era o tempo dela viver, que não era o momento dela viver. E ela deu ouvidos à serpente que falou: viu? Deixa eu te oferecer algo, vou te oferecer um tempo diferente, vou te oferecer uma coisa diferente, vou te oferecer uma coisa que está acima do que você tem hoje. O que você tem hoje é exatamente o que o Espírito Santo de Deus proporcionou que você tenha para o hoje. Se alegre e esteja contente, porque não é o demônio, não é Satanás, nem o pastor, nem o governo que está cuidando de você, porque aqueles que buscam a presença do Espírito Santo de Deus são cuidados pelo Espírito Santo de Deus. Quem cuida de ti? Ah, pastor, quem cuida de ti é o meu pai, de mim é meu pai, minha mãe. Então tá, pede as coisas para eles. Quem cuida de ti? Ah, é o governo, pastor. Então tá, amanhã bora lá na porta da prefeitura, pedir as coisas para o governo. Quem cuida de ti? É o meu patrão. Então bora lá, amanhã cedo você bate o cartão lá e pede um vale, alguma coisa, porque afinal de contas é ele que está cuidando de você. Nos últimos dias, nos dias atuais, não no ontem, nem no amanhã, no agora, o Espírito do Senhor será derramado sobre todos nós, e aqueles que buscarem a presença de Deus não viverão os seus melhores dias para frente, nem viveram os seus melhores dias para trás, mas entenderão que estão vivendo hoje o que é o melhor para você no dia de hoje. Ah, mas pastor, o senhor não sabe. O senhor não sabe que a situação é difícil. A situação é difícil. Estou quebrado, estou falido, estou devendo para A, para B e para C. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Já fui quebrado, já fui falido, já devi dinheiro para um monte de gente, já fugi de agiota, já fugi do gerente do banco, já atravessei para o outro lado da rua, porque o gerente do banco, Bradesco até, viu? O Bradesco estava vindo de um lado da rua. Eu olhei ele vindo e pensei, não posso passar na mesma rua que ele, porque estou devendo naquele banco até a alma. Se eu passar nesse lado da rua, eu não vou conseguir olhar para a cara do cidadão. Eu tenho muita experiência com 011. Mais alguém? Com 011 de cartão de crédito? Mais alguém tem essa experiência? Se você quer saber informações sobre Serasa, te ensino. Sou especialista em Serasa. Já estive lá, passei por lá, naveguei pelo Serasa do Espírito. Estou brincando. Já naveguei pelo Serasa.
Já tive lá no Serasa. Tem uma irmã aqui na igreja, a irmã Débora. Pense na vergonha, quando ela me ligou e falou, pastor. Eu falei, fala, irmã. Então, pastor, pode falar, irmã. É que é o seguinte, pastor. Eu falei, fala, irmã. Não, é que o senhor sabe, né? Eu trabalho aqui nos títulos e protestos. Eu falei, o que está acontecendo, irmã? Pois é, pastor, tem aqui um boletim. Hoje eu não tenho o nome do Serasa, hoje eu não tenho o nome no CEPROC, que era antigamente, que falava CEPROC. No CEPROC, hoje eu não tenho o nome no cartório. Se você quiser consultar meu CPF, ele é limpinho. Meu score é alto, só não queira financiar carro no meu nome. Meu score é alto. Não tenho muita grana, mas tenho alguma guardadinha para cuidar do amanhã. Não sou rico, não sou pobre, mas só tenho o que tenho hoje, porque eu soube valorizar o Deus que me ensinou no ontem, a ter exatamente o que eu tenho hoje, e a valorizar aquilo que está na minha mão hoje. É o Espírito Santo que põe a gente no Serasa, pastor? Não, não, é você mesmo. Uma vez vieram pedir oração que o capeta tinha se levantado contra a vida financeira da pessoa. Pastor, o capeta se levantou contra a minha vida financeira, está difícil. E eu falei assim, eu estou aqui pronto para te revelar, porque eu vou ser revelador agora. Vamos dar nome para esse capeta tem nome. E a pessoa olhou para mim e falou, sério, pastor? Eu falei, tem, claro que tem. Esse capeta tem nome. Nossa, pastor, mas é forte assim o manto? Eu falei, o manto é forte. Esse capeta tem nome. Como é que é o nome dele, pastor? Eu falei, vamos ver. O que te endividou? Foi cartão de crédito, pastor. Eu falei, tá com o cartão aí? Tô, pastor, vamos orar. Eu não queria orar para o cartão, queria ver o cartão. Puxou o cartão assim, colocou na minha mão. Falei, que nome que está aqui no cartão? É o meu, pastor. Quem que passou o cartão? Fui eu, pastor. Está aqui o nome do capeta. Cartão de crédito na mão de quem não valoriza dinheiro. Dinheiro na mão de quem não valoriza dinheiro. Mesa farta na mão de quem não... Não, esse aí eu vou parar. É quinta-feira, pastor. A Bíblia Sagrada diz, no versículo 30, de Joel 2, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Deus tem filho predileto? Deus tem filho predileto? Ele escolheu hoje nessa noite. Ele falou assim, deixa eu ver, é tua noite, eu vou abençoar você. Você não, você eu vou, você não. Ele faz isso? A Bíblia Sagrada diz que Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos iguais perante Deus. Eu estou levado aqui para os irmãos do fundão me enxergar. Mas os mais importantes dessa igreja são os que estão na galeria, porque eles estão mais altos que nós. O irmão do fundão lá então está se sentindo o importantão, porque ele está mais alto. Não. Quando Deus olha para nós, Ele olha todos por igual. Ele não chama nem uns de primo, nem uns de bastardo, nem uns de distante, nem uns de estrangeiro. Quando Ele olha para todos nós, não importa se está lá no alto da galeria, não importa se está no altar, não importa se está aqui na frente, não importa se está lá na cena das crianças, Ele olha todo mundo como filho.
Tem alguém aqui que está vivendo os melhores dias de sua vida hoje? Diz glória a Deus. Você que não disse glória a Deus, Deus está sendo injusto com você? Ou você não está reconhecendo que Deus tem colocado as grandes oportunidades hoje e não amanhã sobre sua vida? Ah, meu pastor querido, mas o senhor tem que entender que é o dia de prova, é o dia de coisas que Deus está me provando, é o dia de coisas que Deus está me ensinando. Para Pedro foi dito: Pedro, o diabo pediu para se andar na tua vida. Não deixei porque você não ia aguentar. Deixa eu dizer uma coisa para você. E perdão já pelo que eu vou dizer. Não brinca com o capeta não, que você não aguenta ele, tá bom? Não entra na guerra com o tinhoso não, que se apanha. Não vai querer enfrentar as batalhas que você não tem condição, porque você vai apanhar. Eu sempre gosto de compartilhar uma história que seja palpável a todos. Eu já tive que devolver carro para o banco, irmã Nilce. Tive que devolver. Porque comprei sem poder pagar. Olhei bem para o boleto e falei, não, parceladinho dá. Bem parceladinho dá. Eu ganho 3, a parcela é 2.800. Bora lá, enfrentar esse gigante. Quando eu chego em casa, com o carrão na garagem, a esposa olha para mim e fala assim, amor, que lindo carro, vamos ao mercado. Eu olhei para o carro, olhei para ela, olhei para o duzentão que sobrou, e falei assim, será que 200 dá? Sabe por que tem muita gente hoje frustrado, depressivo, desanimado, desamparado? Porque está lutando guerra que não tem força para lutar. Porque está lutando fora do seu tempo. Porque está se posicionando fora daquilo que Deus te chamou para ser. Tem muita gente que o casamento já acabou, já era. O divórcio veio, a situação passou, mas ele não avança, por quê? Porque ele ainda está casado em sua mente. Por que o pastor está falando isso? Porque tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Tem muita gente aqui que ainda gasta como se estivesse na casa de seus pais. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para que você entenda que tendo ou não tendo, na saúde ou na pobreza, na riqueza ou naquilo que não fortalece, na doença, eu troquei, mas você entendeu, na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, Ele não está nem aí para o que você tem, porque Ele tem o suficiente para vocês dois. Perdão, eu já fui meio namoradozinho, né? E aí, certa vez eu saí com uma namorada, parecia meme de internet o negócio, e fui levar na lanchonete, Gabriel. Na lanchonete. Não era Duduzão. E cheguei naquela lanchonete e pedi o meu sanduba de sempre. Lembro como se o preço fosse hoje, R$12,50. Meu X tropical. Alguém aqui já deve ter comido esse X. E ela pega o cardápio. Ela olha o cardápio e fala assim, eu quero um X bacon. Ela olhou o nome e eu olhei o preço. Uma porção de batata frita e eu, Uma porção de não sei o quê, e de mandioquinha, e eu, E daí me quebrou quando ela falou assim, e um suco de laranja. A coca custava 5, suco de laranja R$13,50. Não dá para mim não.
E aí? Eu sempre fui, como é que é o nome de alguém que... Gentleman, né? Alguma coisa assim. Gentleman, como é que se fala, Daniel? Gentleman, esse negócio aí. Eu não ia deixar a moça pagar, né, irmã Gluci? Conheci a dona do estabelecimento, disfarcei e fui falar com ela. Falei, dona Nancy. Alguém conhece ela? Falei, dona Nancy. Eu trouxe minha namorada hoje e ela gastou um pouco mais do que eu posso pagar. Mas a senhora conhece meu pai, conhece minha mãe, sabe quem eu sou, posso vir pagar amanhã? E ela é surda. O que, Juninho? E eu, dona Nancy, é o seguinte, dona Nancy, a conta deu tanto, mas eu não tenho dinheiro para pagar, posso vir pagar amanhã? Não tem problema, filho. Só deixa eu somar direitinho, então. E a moça escutando. Voltei para a mesa, sentei, falei, vamos embora? Ela olhou para mim e falou assim, quer que eu pague? Falei, não, está tudo certo. Como é que está a tua vida? Está no tempo? Está no tempo certo? Ou está gastando mais do que ganha? Está no tempo certo? Ou está comendo mais do que deve? Está no tempo certo? Ou não está cuidando da saúde? Está no tempo certo? Ou está achando que é o rei da cocada preta, que pode fazer o que quer, quando quer, da forma que quer? Reconheça o seu tempo. E se você buscar o Espírito Santo de Deus, Ele derramará a bênção dEle sobre sua vida. E o que Ele tem, dá para vocês 2. Eu trabalhei um tempo na Transpen, transportadora Transpen. Carregava caminhão de carga, eu era carregador. E chegou um caminhão para carregar, maninhos, para descarregar. E eu era o carregador. E o meu chefe Marcos, se o Wagner estiver por aí hoje sabe do que eu estou falando, e o meu chefe Marcos era meu chefe. E descarreguei um caminhão de ferro inteiro, rapaz. Chegou no último ferro, que faltava uma barra de ferro para descarregar. Encostei na parede, não aguentava mais. Encostei na parede, quase desmaiando. O Marcos olhou para mim, olhou para o caminhão, faltava uma barra de ferro. Ele foi, pegou a barra, descarregou a última barra de ferro e falou assim para mim, você está na rua. Eu falei, mas por quê? Era para descarregar o caminhão, você não descarregou, você estava descansando. Eu falei, mas você só viu agora, eu descarreguei tudo, só estava descansando. Não. Você não estava fazendo o que era para fazer. Ele não viu descarregar o caminhão inteiro. Ele olhou para aquela última barra que faltava. Deixa eu dizer uma coisa para você, e preste bem atenção no que eu vou dizer. O Espírito Santo está sobre cada um de nós e sabe exatamente o que nós precisamos para este tempo atual que nós estamos vivendo. Ele é justo. E a justiça dele dará a você exatamente o que você precisa para viver no tempo atual que você está vivendo. E eu vou concluir esta minha palavra com o livro de Joel, capítulo 2, versículo 1. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e Ele está perto. Nessa noite, o que eu quero pregar, eu quero dizer, e tentei pelo menos para você,
Saiba quem é o Senhor que você está servindo. Porque se você servir o Espírito Santo de Deus, Ele se derramará sobre você. E você viverá o livro de Joel. E você começará a viver em abundância. E você começará a viver em restituição. E você começará a viver os melhores dias de sua vida. Não amanhã, mas hoje. Os melhores dias que Deus tem preparado para você. Não é amanhã, é agora. Ontem nós oramos por um pai desesperado. A filha está por nascer. E no ultrassom, não apareceu o céu da boca. E o lábio é partido. De acordo com o ultrassom, a criança precisará passar inicialmente por 15 cirurgias. Eu acredito no nome do Senhor Jesus Cristo, que essa criança nascerá restabelecida e curada em nome do Espírito Santo de Deus. Eu acredito. E eu vim nessa noite dizer para você, você não tem luta que você não possa vencer. Você só está meio fora do tempo. E você não está se sentindo útil no tempo em que você está vivendo. Se você conseguir encontrar utilidade para a sua vida no tempo em que você está vivendo, a sua vida passará a não ter preço, mas passará a ter valor. E se sua vida tiver valor, o Espírito Santo de Deus está em você. Aprenda uma coisa. Você não precisa de dinheiro. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Aprenda uma coisa. Você não precisa de saúde. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Aprenda uma coisa, você não precisa de prosperidade, você não precisa de muitas coisas, o que você precisa é do Espírito Santo de Deus. Só se preocupa com um problema que não tem solução. E o Espírito Santo de Deus repousa sobre esta casa de oração nessa noite. E diz para você que está passando por dificuldades financeiras, clama a mim, eu responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e fortes que ainda não sabe. Eu vim nessa noite dizer para você que está desesperado por conta da saúde. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes, fortes e grandes que você ainda não sabe. Eu vim dizer para você hoje que está em depressão, que está em dificuldade, que está passando por uma opressão, que não está enxergando a utilidade para o tempo em que está vivendo. Ei! Clama ao Espírito Santo de Deus e Ele revelará a você coisas grandes, fortes e firmes que você ainda não sabe. O povo do tempo de Joel vivia uma calamidade. Joel não mudou o tempo. Joel mudou o povo. O povo de Israel sempre passou por calamidades. Deus não mudou o tempo deles. Deus mudou o entendimento do povo. Não é ao seu redor que precisa de mudança. É você que precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ah, mas pastor, o senhor não sabe que eu sou perseguido, eu sou afligido, eu sou isso, eu sou aquilo. Ei, pare de dizer que você é pobre e comece a dizer que você é cheio do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas eu sou fraco. Ei, pare de dizer que você é fraco e comece a dizer que você é cheio do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas eu sou feio. Pare de dizer que você é feio e comece a dizer que você é cheio do Espírito Santo de Deus.
Só não pode mentir, tá bom? Mentir é feio. Mentir é feio. E daí como é que a gente vai ser cheio desse Espírito Santo de Deus? Eu já disse, 4 vezes, ou melhor dizendo 5, clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes, fortes e firmes, que ainda não sabe. Sabe por que você está com um problema financeiro? Porque você está ligando para o banco, querendo emprestar dinheiro dos outros. Você não está clamando ao Senhor. Sabe por que você está desesperado por causa do problema de saúde? Porque você está aí loqueando e buscando solução em tudo quanto é canto, na macumbaria, na feitiçaria, em remédios milagrosos. Ei, clame ao Senhor e Ele te responderá e anunciará a você coisas grandes e fortes que ainda não sabe. Para concluir a palavra, segunda vez que eu digo? Para concluir a palavra. Tem alguém aqui com 120 anos de idade? 120. Vou dar 50 para você. Que tem 120. Ninguém? Se você encontrasse alguém com 120 anos de idade, o que essa pessoa daria valor? Ao dinheiro ou à vida? Deixa eu dizer uma coisa para você. Só existe uma solução eterna. É o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quem está representando Ele nesse exato momento dentro dessa igreja? O Espírito Santo de Deus. Como é que vamos falar com o Espírito Santo de Deus? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, fortes e firmes que ainda não sabe. Qual que é a melhor coisa para você fazer agora, neste exato momento? Me ouvir? Não. Qual a melhor coisa para você fazer agora, neste exato momento? Ouvir o louvor? Não também. Sabe qual que é a melhor coisa que você pode fazer agora, neste exato momento? Fechar os seus olhos e conversar com o Espírito